Olá, gente. Rapidinho, então, aqui nessa live hoje, uma boa tarde para todos. Tudo tranquilo e sereno. Então é o seguinte, gente, essa live aqui é muito rápida e ela aí está intitulada de Exercício e Doença, versus Doença, né? Bom, logicamente que vocês já me viram aí, para quem me segue, para quem já viu alguns vídeos meus, sabe que eu falo bastante sobre exercício por causa da minha formação. Minha formação é nessa área, professor de educação física, e tudo mais que eu venho fazendo com os programas de coluna, etc. Então, eu venho assim de vez em quando pensando em algumas coisas e o que eu vejo muitas vezes é de alunos, pessoas, e até o tempo que eu trabalhava em academia, algum tempo atrás, eu sempre via, por exemplo, pessoas acima dos 50 anos, por exemplo. Oi, minha irmã está aqui. Pessoas acima dos 50 anos, por exemplo, já entregando os pontos, por exemplo, já se achando muito velha, já achando que, enfim, que não tinha muito mais conserto. Em resumo, achando que como viver com as dores era normal. E vejo isso ainda muitas vezes, alguns alunos meus que já passaram 50, 60 anos, estão nessa onda de achar que depois de uma certa idade é normal conviver com dores, é normal ficar tomando um monte de remédios, é normal porque conversa com pessoas da sua idade e também essas pessoas afirmam que não, eu também tenho isso, coluna, tenho joelho, tenho cabeça, dor aqui, dor ali, e as pessoas acham que isso é normal, conviver com essas dores, conviver com isso, e ficar tomando um monte de remédio é tudo normal. E muitas vezes é muito fácil, né, dizer isso, ou seja, isso é culpa sim, isso é assim mesmo, é culpa do sistema, é culpa do governo, é culpa não sei de quem, e muitas vezes não assume as suas responsabilidades. Na verdade, nós temos toda a responsabilidade por tudo que acontece conosco, por tudo que acontece, enfim, de bom e de ruim conosco, né, com o nosso organismo, enfim, com tudo que diz respeito a nós mesmos. Então, eu quero dizer aqui que, gente, não é normal. Não é normal, não dá, porque nós vivemos aonde eu quero chegar. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade doente, numa sociedade onde, enfim, as pessoas ficam tomando muito remédio, as pessoas ficam principalmente assistindo muitas notícias que não são boas e enfim, isso nós incorporamos, nós acumulamos, nós absorvemos de todo o meio que nós vivemos. E aí, é logicamente que a gente também vai ficar doente. Eu, por exemplo, Olá, Ana. Tudo tranquilo? Então, eu, por exemplo, eu passei dos 50 e não tomo remédio. E não vivo com doença e não vivo com dores, mas foi uma opção minha, porque eu tenho consciência disso, entende? Por exemplo, quando eu falo para algumas pessoas, para alguns amigos e pessoas, para alunos, que eu não ouço as notícias, o pessoal fica espantado. Pô, mas em que mundo tu vive? Tu tem que saber das notícias para saber o que está se passando no mundo e aqui em Portugal, etc. E eu... Caramba, eu acho que eu não tenho, porque na verdade o que passa no rádio, o que passa na televisão e o que aparece nos jornais é tudo a mesma coisa. E se eu não vejo porque eu não gosto, eu não vejo porque eu não tenho tempo, alguém vai me falar de alguma coisa, e principalmente as tragédias, eu não quero saber, eu peço que nem me contem, porque isso eu não quero acumular no meu organismo. Eu não quero ficar sabendo que um comboio se descarrilhou lá na China e matou 300 pessoas, isso não me interessa para nada. Isso não, sinceramente, não me interessa para nada, e acredito que não interessa nada para ninguém. O problema é esse, que a gente vive nessa sociedade onde isso é normal,
E as pessoas muitas vezes não se dão conta que esse acúmulo de notícia ruim, isso é um exemplo, né? Ela vai incorporando, ela vai aderindo e nós vamos achando que isso tudo é assim mesmo, que isso tudo é normal. Não, não é não, gente. Não é normal conviver com dor e conviver com doença. Logicamente que ninguém está livre de doença, ninguém está livre de dores, e ninguém está livre que apareça alguma coisa, digamos, menos boa na nossa vida. Mas o problema é como que nós encaramos os negócios. Problemas, digamos, desafios, né? Nós vamos ter sempre na nossa vida. Então, a forma como nós encaramos isso é que vai fazer toda a diferença. A forma como nós conduzimos esse processo, a forma como nós tentamos resolver os nossos desafios é que vai fazer toda a diferença no processo seguinte, né? De como nós vamos resolver os negócios. Então, eu vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, para quem já ouviu essa história, eu tive uma crise de dores nas costas, depois que eu tinha parado de jogar vôlei, né? Eu fui atleta durante alguns anos, e eu tive uma crise muito grande em 2002, que foi incapacitante, né? Que foi braba, ficou aí mais de uma semana, uns 10 dias, e aí, enfim, foi diagnosticado uma hérnia discal. O seguinte, doeu, e estava doendo, eu não conseguia eliminar aquilo, estava muito forte. Procurei um médico, foi diagnosticado uma hérnia discal. Bom, a primeira coisa que eu saí do consultório lá, acho que eu não vou conviver com essas dores. Eu não vou conviver com esse negócio aqui em mim. Então eu resolvi, fiz um programa de treino para mim mesmo, e eu em seguida eliminei aquelas dores passaram. Enfim, eu vi que para mim funcionou e passei então como eu trabalhava com ginástica coletiva em academias, em ginásios, e também com personal trainer já naquela época, já há algum tempo, eu apliquei muito desse programa que eu fiz para mim, para outras pessoas, e deu muito certo. Muitas pessoas que treinavam comigo, elas eliminaram as dores. Então eu, desde aí, eu dizia para as pessoas, você não tem que conviver com dor. Não é normal. Não adianta o médico ficar dizendo, ou sei lá quem, o amigo, a amiga, ficar dizendo que não, depois dos 50 é isso aí mesmo, depois dos 60 é isso aí mesmo. Não, não é. Não é não, porque grande parte, infelizmente, eu estou falando um pouquinho dos médicos, não é culpa deles, mas grande parte dos médicos são sedentários, tá bem? São sedentários, são obesos, são fumantes. E isso tudo faz a diferença, porque eles não sabem, muitas vezes, o real efeito da atividade física, de um programa de exercício físico no organismo. Então, logicamente, que ele não sabe recomendar para outros. Então, é normal viver com dor. Mas não é normal. Então, o que eu vejo é que a gente vive, infelizmente, numa sociedade muito doente, em que na televisão, quem vê muito na televisão, isso está permanentemente jogando essa ideia na nossa cabeça, né? Que o bom é o remédio, que a gente tem que tomar remédio, que a gente tem que ter um plano de saúde, que a gente tem, enfim, quem tem plano de saúde, na verdade, é plano para a doença, né? Só vamos utilizar em caso de doença, então não tem nada de saúde aí nesses planos, é tudo plano de doença. Então, é exatamente isso. Então, em relação às notícias, é nossa opção, digamos assim, de ficar escutando esse monte de porcaria, principalmente, gente, à noite. À noite, enfim, quem vê esses jornais e quem vê e quem absorve essas notícias está absorvendo esse monte de porcaria e depois vai dormir. E muitas vezes não sabe por que não dorme bem. É o acúmulo de muitos anos desse tipo de informação. Isso não é nada benéfico para o nosso organismo. Eu sei que muita gente vai achar que eu estou ficando louco, que eu estou fumando não sei o quê, que eu estou muito doido. Pô, mas na verdade, cada um acha o que quiser. Eu só estou dizendo o que eu sinto e gostaria de dividir essa ideia com vocês. E eu digo isso para muitos alunos, alguns, enfim, aceitam, outros não aceitam, e ninguém tem que aceitar. É tranquilo, cada um tem a sua opinião sobre isso, né? Mas
Infelizmente, isso é uma coisa muito certa, nós vivemos nessa sociedade doente. Eu não estou falando aqui em Portugal, no Brasil, no mundo todo, né? No mundo todo nós temos esse grande problema, que é uma sociedade que é, enfim, que é toda voltada para realmente para comprar, adquirir, etc. E muitas vezes por ter, né? Por ter, e se esquecemos muitas vezes do ser, de nós realmente nos valorizarmos como pessoas, como seres humanos, como profissionais que somos, como pai e mãe, enfim, dar valor para aquilo que nós somos e para que nós fazemos. E para isso é importante nós buscarmos o nosso desenvolvimento, um desenvolvimento um autodesenvolvimento, para que a gente consiga realmente evoluir. E a verdade é essa, gente, essas dores estão, as nossas dores, quando elas aparecem, elas estão intimamente ligadas a isso, ao que nós pensamos, ao que nós atraímos, ao que nós vivemos e convivemos no nosso dia a dia. Já ouviram, não sei se já ouviram essa frase, mas nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Isso também tem muito aí na área do marketing digital, muitas pessoas falam nisso, e é verdade. Se nós andamos com um grupo de pessoas negativas, que só pensam, enfim, que pensam que isso é tragédia, minha vida é isso, que vivem reclamando de tudo e de nada, nós vamos acabar aderindo a isso aí, porque vamos achar que essas pessoas estão certas. Ao contrário, vocês já imaginaram? Se nós andarmos com pessoas positivas, que veem a vida, um futuro, que vivem o presente e que almejam um futuro realmente feliz, mas que estão fazendo algo forte, que estão agindo para que esse futuro seja realmente uma realidade, e aí nós vamos achar, caramba, isso aí que é legal, isso aí que é bom, então eu vou aderir a isso, nós vamos aderir também. Então nós fomos frutos desse meio aí onde nós vivemos, tá bem? Então, sempre vocês vão ouvir me falar, quem já me segue aí há algum tempo, que o exercício ele é importante, com certeza. Quem deseja mudar de vida, então essa live vem a propósito desse início de ano, né? Que chegou no final de 2017 e dos anos anteriores, a gente faz 1000 promessas. E o emagrecimento acho que tá no topo da lista. Mas quase que 100%, não sei, uma porcentagem muito grande das pessoas querem mudar algo na sua vida. Ou seja, querem sair de onde estão hoje e ir para um lugar melhor. Seja no emprego, seja ganhar mais, seja sentir menos dores, seja lá o que for. Mas as pessoas querem melhorar. Nós todos queremos melhorar. E acredito que não queremos, mas temos que melhorar. Tá? Temos que evoluir em todos os aspectos. Então, nesse início de ano aí, é importante a gente saber, já que já fizemos esse monte de promessas aí, então vamos pensar e o que a gente tem que fazer para mudar de vida. E para a gente eliminar essas dores, para a gente eliminar esses pensamentos negativos, essa atração de coisas negativas que a gente está fazendo para nós temos que mudar uma coisa, porque nós não vamos conseguir evoluir fazendo sempre a mesma coisa, já dizia o Albert Einstein. Não dá para a gente melhorar, né? É mais ou menos isso. Não podemos atingir um resultado fazendo sempre a mesma coisa. Se a gente está fazendo a mesma coisa e não chegamos lá, é sinal que não funciona. Então, para nós chegarmos lá, nós temos que fazer coisas diferentes. E principalmente mudar aqui dentro. Ó. Mudar aqui dentro da cabecinha. E realmente fazer coisas diferentes. Fazer algo que a gente não fez ainda. Ou que já fez lá atrás e parou de fazer. E que realmente pode dar resultado. Então a ideia é essa. Para quem tem dores, para quem principalmente quando eu falo que tem dores nas costas, ou seja lá, esse convívio com dores, é importante que faça algo. E esse algo, né, quando a gente fala em mudança, em transformação da nossa vida, o exercício físico, ele está, na minha ideia, né, sempre presente. Um programa de treino, ele tem que fazer parte da nossa vida, da nossa transformação. Porque o exercício físico, ele não é somente, eu vou emagrecer, vou fazer exercício, eu vou ficar forte. Não é somente em termos estéticos que a gente tem que ver o exercício físico. Ele vai além, ele permite que aconteça outros grandes benefícios no nosso organismo. Né, principalmente a nível cerebral. Então, hoje em dia, existe aí uma
porrada de livros aí falando, tentando desvendar mais o nosso cérebro. Por que será? Né? Porque realmente tem coisas que a gente ainda não consegue compreender, mas que com certeza já existe uma ligação muito forte do exercício físico com benefícios, principalmente a nível cerebral. Então, o exercício ele não é somente para a parte estética, ele serve para muitas outras coisas. E para quem quer mudar, vamos encerrar daqui a pouquinho agora. E aí o Rui chegou, o Ruca chegou, a Fátima também, o Edu, boa, Suzana, Carlos Simino, muito bem, opa, tá cheio de gente aí, legal. Então, para quem quer uma modificação, né? Então a gente aproveita esse início de ano para fazer algumas mudanças na nossa vida. Então pense, gente, pense que fazer exercício, se não está fazendo, fazer exercício é fundamental para o nosso organismo. E ele tem que fazer parte desse pacote aí de mudanças que a gente quer. Conviver com dores não é normal. Ficar tomando um monte de remédio não é normal. Então, o que fazer? Bom, o que fazer? Comece aderindo ao exercício, comece aderindo a um programa de treino, comece procurando um professor que tem algumas indicações de pessoas amigas, alguém que seja realmente bom, que possa fazer a diferença na tua vida. Procure alguém para orientar. E depois, quem sabe, mais tarde, você pode seguir sozinho o seu caminho. Mas se não consegue, procure alguém na parte do exercício físico, um professor que possa orientar os seus primeiros passos nessa transformação. Tá bem, gente? Então, essa é a minha dica, que exercício é, logicamente, a melhor coisa para prevenção de doença. Mas também, quando a doença já está instalada, o exercício, o movimento, quando bem feito, ele é fantástico para ajudar a também eliminar essas doenças, essas dores. Tá bem, gente? Então, era isso. Muito obrigado para quem me acompanhou aí. Muito obrigado pelas presenças. Muito legal. E esse vídeo aqui eu vou deixar também aqui gravado na nossa página. Quem quiser assistir depois, um grande abraço. Pessoal, qualquer dúvida, manda aí, manda um recado, faz um comentário aí. Muito obrigado para todos. E fazia tempo que eu não fazia uma live, hein? Então, vamos ver se eu consigo fazer mais agora. Um abraço, gente. Muito obrigado. E realmente, para que você tenha um feliz 2018, pense, tem que mudar, tá bem? Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. Não dá para ficar fazendo sempre a mesma coisa. Então, comece por aí. É um bom começo. Fazer coisas diferentes, ir a lugares diferentes, ir conhecer pessoas diferentes, treinar de maneira diferente, sei lá. Tem várias opções. Um grande abraço e nos vemos pelas redes aqui. Tchau, gente. Saúde para todos.